Boa noite, nação aeroporquense, começando mais uma análise de jogo. Hoje o Palmeiras ganhou do CRB no estádio Rei Pelé em Maceió, Alagoas por 1-0, jogo de ida da Copa do Brasil, terceira fase. Meu nome é Diego Barreto e ao meu lado hoje na bancada temos Lucas Carvalho. Boa noite. Opa! Lucas, jogo morno hoje, hein? O jogo foi bem fraco. Eu senti que o Palmeiras até voltou bem pro segundo tempo, mas depois dos 15 minutos caiu de novo e chegou um ponto do jogo que deu para perceber que eles estavam só deixando o tempo passar e contentes com 1-0. Pois é, foi minha visão também. Só rapidinho a escalação, o Palmeiras foi a campo hoje num 4-3-3 de escalação, né? Depois até teve mudança no meio-jogo, mas foi a campo com Jailson no gol, Mike, Luan, Renan e Vitor Luiz. Meio-campo com Patrick de Paula, Felipe Melo, Gustavo Scarpa. E no ataque, Lucas Lima, escalado na ponta direita, Rony e William. No meio do jogo, isso acabou se alterando um pouco, né? A gente viu que o Palmeiras sai com uma linha de 3, com às vezes o Felipe Melo entrando no meio dessa linha junto com o Luan e o Renan, e às vezes o Mike fazendo isso. E com o Vitor Luiz saindo junto com o meio campo, dando amplitude para o time. Eu vi o Palmeiras defendendo, aliás, um 4-2-3-1 e atacando, saindo nessa linha de 3 zagueiros, mas como eu comentei com você antes, achei o jogo bem morno para não esculhambar com o jogo, viu? Porque realmente os primeiros 20 minutos de jogo foi um jogo de pouquíssima movimentação, um jogo lento. Mas aí depois dos 25 minutos, o Palmeiras começa a chegar até um pouquinho mais. O Patrick de Paula começa a aparecer até mais no ataque. E chega, o Palmeiras faz um gol, mal anulado pela arbitragem. Precisamos falar, aquela bola do William não sai. E logo em seguida a gente faz 1-0 com o William, inclusive. Você achou que o goleiro falhou no gol ou não? Achei. Para mim o goleiro bateu roupa ali. Bateu roupa, Era é. para espalmar para linha de fundo. A bola veio pingando, veio fraca, não veio nem forte. Ele falhou bastante. Pois é. E a bola sai no gol do William? Antes do gol? Não, a bola não sai. Depois ali, até no intervalo, né, colocaram a lupa lá na TV e era nítido que a bola não saiu. Tá, e a primeira coisa que eu quero te perguntar é: 4 zagueiros, 3 zagueiros, o que você achou dessa formação que o Palmeiras veio a campo? Então, o jogo começou bem travado, né? Logo no começo lá, o problema com o Scarpa, ele teve um choque de cabeça. E o Palmeiras perdeu duas bolas ali que deu contra-ataque, e uma delas, aos 9 minutos, já o Luan levou cartão amarelo merecido. Exato. Se já não era merecido antes, né? Uns 2 minutos antes, se já não era merecido na outra falta, que eu achei que poderia ter dado também. E o Palmeiras vem dar o primeiro chute, uma cabeçada do William na trave aos 15 minutos só, num cruzamento, num escanteio. O Palmeiras saiu, né, com a linha de 3. A maioria das vezes era o Mike que saía, e depois da metade do primeiro tempo para frente, foi o Felipe Melo. E eu acho que o Abel percebeu que com o Felipe Melo lá você tinha uma liberdade maior pelas pontas e você conseguia criar mais. E trazendo o Lucas Lima para o meio, não que isso fosse fazer muita diferença, porque o Lucas Lima e o Cone é a mesma coisa. O Lima foi pra campo hoje, não? Então, até eu tava falando, né, no intervalo com você, pelo WhatsApp, ele entrou porque eu não escutei o nome dele. Você sabe que eu tava fazendo as minhas análises aqui, né, escrevendo pra comentar aqui hoje, e eu fui digitar que o Palmeiras estava depois num 3-5-2, e o meu corretor aqui tentou botar um 3-4-2. Ele tirou o Lima Tirou o do Lima do negócio aqui, jogo, porque né? realmente eu acho que ele não saiu de São Paulo ainda. Muito ruim, Basicamente muito isso. ruim. Aí no segundo tempo, o Abel assumiu de vez, né? Os três zagueiros, o Felipe Melo voltou. Eu não sei se foi pelo cansaço dele ali que ele não aguentou, ou se realmente ele assumiu aquilo lá porque ele achou que ele era certo. E aí ele jogou com o Patrick de Paula de mais de cabeça de área ali, e o Lima e o Scarpa até os 15 minutos, né? Quando É. entrou o Veiga e o Zé Rafael.
Exato, ele até centraliza o Lima, né? Mas logo no meio do segundo tempo, o Lucas Lima sai, partida terrível pra mim, já adiantando aqui, o pior em campo, mas Não, pior. por muito, por Eu acho muito. que o positivo a gente não vai concordar, mas o negativo é o Lucas Lima, com certeza a gente concorda nisso. Eu tenho até dó do Mike, porque eu não achei que o Mike foi mal não, mas o Palmeiras tinha que sempre sair pela esquerda, porque o Mike sozinho do lado direito não conseguia fazer nada e a jogada construía pela esquerda, só chegava no Mike quando era inversão de bola já no campo de ataque. O problema ali do Lucas Lima aberto e do Mike de terceiro zagueiro na saída é que você trava um pouco, né? Porque o Mike ele não pode sair porque ele é um zagueiro na saída e ao mesmo tempo o Lucas Lima não é nada. Exato. Então você fica penso, né? Era toda hora no Vitor Luiz. Uhum. E aí realmente fica muito complicado. E a arbitragem do jogo? Foi bom? Foi ruim? Bom, para mim a arbitragem foi regular. Ela falhou no gol, a bola não saiu. Aí é o problema do VAR, eu não consigo entender. Você tem a tecnologia, você tem tudo para implantar. Por que não coloca? E eu vou estender um pouquinho, não é só esse jogo do Palmeiras. A gente teve problema no jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo foi no absurdo. jogo da Chapecoense. Eu não sei se você chegou a ver que o jogador cabeceou a bola na cabeça do zagueiro e o juiz deu pênalti, falando que pegou na mão. Não vi. Inacreditável. No jogo da Chapecoense aconteceu isso. E é um absurdo, né? Não ter VAR. Sim. Terceira fase já é uma fase, ainda mais entrando os times que estão na Libertadores, não tem justificativa não ter VAR, né? Você fala que é a primeira fase, vai jogar o Cururipe contra não sei quem, você entende talvez não ter VAR, mas, cara, é difícil. Eu ainda acho que não, porque desequilibra. Eu também, mas é que colocar VAR num jogos lá do interior de não sei aonde também, sim, são muitos jogos, né? Então tem esse problema logístico também, mas terceira fase agora jogos com times grandes. O São Paulo principalmente, gol mal anulado e gol contra impedidaço que os caras deram e pode custar classificação para o São Paulo. Claro que não vou reclamar, mas assim, não é para acontecer, né? É que assim, você pega. Eu acho que não vai custar porque o time do 4 de julho é muito fraco. Só que se fosse um time um pouco melhor, um CRB da vida, por exemplo, que já é bem melhor do que o 4 de julho, pode ser que o São Paulo tivesse dificuldades. Mas uma coisa que me surpreendeu, não que era maravilhoso, mas eu esperava muito pior, era o gramado. Cara, eu achei o gramado bem satisfatório. Bem ok, é. A própria, ainda falando da arbitragem, eu achei bem ok também. Claro que lance capital o juiz errou, foi um lance que saiu o gol, acho que foi até marcado pelo Bandeira, o árbitro deixou o jogo seguir, se eu não me engano, o Bandeira lá do outro lado que deu a saída de bola, enfim, o trio, né? Mas, assim, pra padrão brasileiro de arbitragem eu não achei tão ruim, achei bem regular, não picotou tanto o jogo, claro, aquelas faltinhas que todo árbitro brasileiro dá, é só encostar no zagueiro que ele cai, o juiz marca a falta, enfim, mas isso a gente não vai mudar mesmo, então dentro do que eu espero de uma arbitragem brasileira, eu achei que foi ok. Foi bem ok, o Palmeiras fez 24 faltas e o CRB fez 12, eu achei que teve algumas inversões sim, mas é normal. O juiz vai errar. Eu não achei que ele picotou o jogo com intenção de travar o jogo, que nem foi contra o Flamengo, que nem foi o Daronco. Longe disso. E os 2 cartões que o Palmeiras recebeu foi bem merecido, né? O Luan e o Patrick de Paula. Patrick de Paula, ele vai proteger, enfiar a mão na cara do jogador, e isso daí tá sendo carta amarela, então é merecido. Não acho também, não foi uma coisa que me irritou, sabe, assistindo o jogo de hoje. Uhum. E vamos dar nota para os jogadores? Bora. Então hoje a gente vai fazer diferente. Ao invés de dar nota, eu quero que você me fale se o cara jogou bem, jogou mal, foi ok, foi terrível, não vou nem falar, não, péssimo. Terrível é pior que péssimo, então eu quero saber se ele foi péssimo. E se ele foi ótimo. Então vamos lá na ordem da escalação, Jailson. O Jailson foi ok pra mim. Eu também achei que foi ok. O Jailson fez até participou bastante com defesas fáceis, né? Pra falar a verdade, mas reposição de bola deixa a desejar. É uma obrigação de um goleiro como o Palmeiras. Teve uma até que ele bateu roupa, mas ele recupera na sequência, não aconteceu nada, eu não vou criticar ele. Mas eu vou com você, ok. Mike pra mim também foi ok. No primeiro tempo ele foi bem fraco. Eu acho mais
pelo jeito penso, né, que o time jogava do lado esquerdo. E o segundo tempo ele foi ok, não criou nada de diferente e também não comprometeu. Eu vou ser mais gentil com o Mike, eu vou dizer que ele foi bem. Eu juro pra você que eu gostei do que eu vi do Mike hoje. Ele se apresentou, como a gente já falou antes, sofreu com a presença do Lucas Lima ali na dobradinha pela direita, mas dentro das possibilidades do que o jogo apresentou para ele, eu gostei do Mike, eu acho que ele foi bem. Luan. Pra mim, o Lua eu coloco um bem pra ele. Pra mim, o Lua jogou bem. Ele consertou muito erro de passe, né, que fizeram. Ele consertou, levou o cartão amarelo logo no início e desenvolveu bem. Em nenhum momento você falou, eu pensei pelo menos, tira o Lua que ele vai levar o vermelho daqui a pouco. Exato. Eu endosso. Vou com o relator, Luan foi bem. Renan. Pra mim, o Renan, ele foi um ok pra mal ali. Se tivesse aquele meio termo, eu jogaria ok pra mal. Ele errou muito passe. Eu acho que fica um pouco da afobação, né? De É, querer sair então, pro jogo, e aí acaba errando passe. O Palmeiras volta muito a bola também, e aí talvez ele queira fazer alguma coisa diferente e acaba entrando nisso, é complicado. exato. Na final do Paulista, eu já tinha até falado já que eu acho ele titular, eu acho ele o melhor zagueiro da base que tá subindo. O que demonstra tá mais pronto, na verdade. Só que às vezes eu acho que falta ele pôr um pouquinho o pé no chão e entender que ele é zagueiro e que o melhor dele não é fazer gol ou dar um lançamento maravilhoso, é desarmar. É exato, mas é que ele. Então, Perdão, terminei. então eu acho que assim, ele jogou bem a função defensiva, só que pra saída ele errou muito, por isso que eu jogaria um ok pra mal ali. Eu vou de ok pra ele. E sobre a saída de bola, é uma coisa que a gente tem comentado, fora do ar, claro, mas há um bom tempo, que eles têm uma boa saída de bola, né? Então, acho que também ouvindo isso várias vezes, ele falou: não, deixa eu chamar a responsa, eu vou sair aqui com a bola. E aí, às vezes, acaba afobando, claro, é moleque ainda e às vezes não tem muita noção exata do que fazer, né? Mas, fechando o sistema defensivo, Vitor Luiz. Para mim, o Vitor Luiz mais um ok. Eu não espero nada de diferente do Vitor Luiz e também não espero que ele comprometa o setor. E foi o que ele fez hoje. Ele não criou nada de diferente e também eu não vi uma avenida lá no lado dele, então ok pra ele. Cara, você sabe que eu dou bem pra ele. Eu acho que o Vitor Luiz jogou direitinho, ele se apresentou bastante pro lado esquerdo. No primeiro tempo, principalmente, que o Mike não o Mike, claro, fica com a linha de três para sair jogando, mas sem a posição do Lucas Lima lá na direita para receber passe, o Vitor Luiz sai muito pro jogo. Então, eu achei que essa participação dele foi bem interessante. E aí a gente entra no meio-campo com Pog Paula, Patrick de Paula. O Patrick, pra mim, ele jogou bem, tá? Pra mim, ele tomou conta ali do meio de campo. Hoje ele recuou menos a bola. Eu senti que ele Bom, recuou né? menos. A gente fala do. Eu ainda acho que o Felipe Melo do lado dele compromete bastante o jogo dele, porque ele tem que correr por dois ali na marcação. Uhum. E ele fez alguns lançamentos até interessantes. Para mim, ele, de meio campo, ele foi o melhor homem do Palmeiras. Também acho, principalmente depois dos 20 primeiros minutos, mais ou menos, 25 por aí, ele começa a ter uma liberdade um pouco maior no meio-campo e eu dou bem pro Patrick também. E aí, junto com ele, Felipe Melo. Felipe Melo é mais um que eu coloco no mesmo nível ali do Renan, o bem pra mal, sabe? Ali o meio termo. Ele perdeu umas duas bolas no primeiro tempo bem bizarras. No segundo tempo, como ele joga ali de líbero praticamente, ele ali não tem que errar basicamente, não comprometeu. E saiu cansado, saiu por Então, cansaço. É aquele negócio de novo do último jogo. O Felipe Melo é uma substituição que você queima. Hoje são 5 substituições, beleza. E se voltar a ser 3? aí tem que pensar a titularidade do Felipe Melo, né? Com 5 dá pra lidar, com 3 não dá não. Sim. Lembrando que era para jogar o Danilo, mas ele sentiu no aquecimento, então por isso foi o Melo. Exato. O que o Danilo sentiu, você sabe? Não sei, não falaram, só falaram que tá sentindo mesmo. Então, torcer pra recuperação do Danilo e depois eu dar uma olhada aqui no que aconteceu com ele. Mas o Felipe Melo, eu até tava reparando e comentando com meu pai no jogo, inclusive,
que algumas bolas que ele perdeu, você vê que a recomposição dele não é nem no bote no cara. Ele nem tenta chegar no cara pra recuperar a bola. Ele já volta pra linha, pra recompor a linha, porque ele sabe que ele não vai conseguir pegar o cara no mano. Então ele abandona a marcação e já recompõe a linha. Eu acho que esse é um problema que... A idade, né? O Felipe Melo tem uma experiência, qualidade de passe muito grande, mas a idade... Sim, a idade bate, é complicado. Pegar moleque na corrida já fica complicado. E aí o Michel entra no lugar do Felipe Melo, já no segundo tempo. Final do jogo já, né? Pra mim o Michel, pra não ficar sem nada, é ok. Pra mim, tirando o Renan, se você colocar o Vanderlan, o Henry e o Michel, pra mim o Michel é o que melhor mostrou, assim, eu acho um desenvolvimento. Sim, eu acho que eu não consigo avaliar o Michel, pra ser bem sincero. Eu dou um ok, ele fez o dele, não comprometeu, mas já entrou no final do jogo também, né? Complicado. E aí, Gustavo Scarpa? Scarpa, pra mim, mal. Apesar dele ter dado passe pro Rony no primeiro gol, ele jogou muito mal, sumido, errou demais. Aí eu queria falar, ele saiu irritado, chutando banco de reserva, chutando garrafa, chutando tudo lá que estava na frente dele. Se ele tiver irritado com ele mesmo, tá bom, eu duvido. Tá bom, mas ele estava irritado com o Abel, eu tenho certeza que ele estava irritado com o Abel. E se for isso, se liga um pouco, né? Que você não tá jogando nada. Então, não joga... Pode falar. Não, eu só ia complementar isso, que eu realmente não entendi essa saída brava do Scarpa, e se foi com ele, que bom que ele quer se cobrar, mas ele precisa trabalhar isso pra mostrar no jogo. Não quero que ele saia do jogo bravo porque jogou mal, eu quero que ele treine com intensidade pra chegar no jogo e decidir. Eu só não vou dar um mal pra ele, porque ele deu o passe pro gol e foi um belo passe pro Rony. Então eu vou de ok, mas é aquele ok no limite, porque eu quero ser generoso. Mas eu achei que o jogo dele não foi bom, não. Tanto que ele sai e entra o Zé Rafael. Gostou da agilidade do Zé, não? O Zé Rafael, ele é tão rápido que eu nem vi ele em campo. Nossa, mano, eu juro, mal. Eu vou dar um ok pro Zé, porque é aquele negócio, ele entrou no compromisso. É que assim, se eu der um mal pro Zé, eu tenho que dar um péssimo pro Scarpa, porque pra mim o Zé fez alguma coisa mais do que o Scarpa. Ah, mas o Scarpa deu passo, mas o Scarpa também jogou mais de uma hora. Sim. E o Zé deu um chute perigoso. Aos 20 minutos do segundo tempo, ele deu um chute bem perigoso. Exato. Então é ok pra ele. Eu vou de mal, realmente. Mas eu acho que eu tô com perseguição com o Zé, viu? Porque ele entra em campo, eu já não espero nada e aí eu acho que eu fico cobrando ele e não acontece nada mesmo. Eu falo, tá vendo? Falei. Eu fico cornetando mesmo. É que nem quando você vai ver filme e você tá com a expectativa alta. Geralmente você é decepcionado. Com o Zé, você tem que estar lá embaixo, porque aí você sabe um pouquinho bem. Exato. E agora, quem eu já entro com a expectativa lá embaixo pra me surpreender é o Lucas Lima. E é uma regularidade incrível. É péssimo todo jogo. Falei. Ele é. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar dele, é a regularidade dele. O sono dele me deixa... Pelo amor de Deus. Muito comovido, péssimo. Eu prefiro não perder tempo falando dele. Então, isso que eu ia falar. Eu não quero nem falar sobre ele, senão eu vou dormir estressado. Veiga entrou no lugar do Lucas Lima. O Veiga pra mim é ok. Ele entrou até querendo marcar em cima e tal, só que não fez nada demais ali. Deu um ok pra ele. Eu também. Ok pro Veiga. Rony. Rony pra mim é ok também. Ele chutou a bola pro gol ali, deu 2 chutes pro gol, na verdade. O gol do Palmeiras foi um chute dele lá, que a gente já falou que o goleiro falhou. Mas não fez nada demais no jogo também. Ele caiu uma vez, numa hora lá que ele foi dominar a bola e caiu sentado, que foi uma coisa bizarra. Lembrou o Rony do tempo do Luxemburgo. Meu senhor. Mas ele tem muito crédito com a gente. Cara, então, sim, mas eu tenho uma crítica ao Rony. Eu vou dar um ok pra ele, mas eu tenho uma crítica, tá? E vou bater nessa tecla, acho que até eu morrer. É o Rony com a linha de impedimento. É inacreditável o tanto de vezes que esse cara fica impedido. Eu nem tenho aqui os números, eu contei acho que 2 ou 3 impedimentos dele. Se bobear, foram todos do Palmeiras, inclusive. Então, assim, teve um lançamento que a linha do CRB estava parada e o Rony consegue estar parado também e está em impedimento. Então o cara tem zero noção de posicionamento. Não sei se faltou nessas aulas, mas enfim.
O Palmeiras teve 2 impedimentos no Dois jogo. dele. Um que a bola que é chutada em cima dele, que ele intercepta um chute. E a E o outra outro que passam, ele tá né? nessa linha e ele tá lá moscando, mas não é de hoje. Todo jogo o Rony tá impedido e ele sai pra entrar o Wesley. O Wesley é outro ok. O Wesley não entrou mal. Eu não acho que ele entrou mal. Tanto é que ele teve uma chance lá aos 43 do segundo tempo. De cabeça com o Vitor Uma Luiz. chance de cabeça. Ele entrou ligado ali. É que tem pouco tempo também, né? Não teve muito tempo pra mostrar alguma coisa. Exato. Autor do gol, William. O William, eu vou dar um bem porque fez o gol. O William, ele deu uma cabeçada na trave. Ele deu um chute um pouco depois que alguém enfiou a bola pra ele, ele bateu, o goleiro defendeu, depois no rebote o Rony foi travado. Se fosse um pouquinho mais artilheiro, o Rony brecava aquela bola, o zagueiro passava reto e ele chutava. Passava. Mas aí, É isso aí. querer demais, né? Mas eu achei que ele foi... eu vou dar um bem porque fez o gol. E ganhou o jogo com o gol da vitória, mas... Então, eu vou dar um bem pra ele também pelo gol e pela bola na trave. E aí o William sai e entra o Luiz Adriano. Luiz Adriano, pra mim, mal. Pra mim, o Luiz Adriano hoje foi o Lucas Lima. Não vi o nome dele, não ouvi. Eu vi ele voltando muito pra buscar jogo, mas também não conseguiu distribuir, e aí se perdeu, ficou por lá. Eu também acho que ele não entrou bem, não. Então dou mal pro Luiz Adriano. E pro jogo, de maneira geral, qual a sua avaliação? Pro jogo, eu acho que foi um jogo bem mediano. Se eu fosse dar uma nota geral, Palmeiras seria ok, na nossa avaliação geral. Foi uma vitória, poderia ter sido demais, por mais, porque principalmente no primeiro tempo, ali no finalzinho do primeiro tempo, o Palmeiras perdeu alguns gols. Mas eu acho que é uma vitória que já esperada já. E encaminha bem a classificação para o próximo jogo. Eu não imagino o CRB indo para São Paulo e ganhando do Palmeiras. Exato. Minha maior preocupação era esse jogo terminar empatado, e aqui os caras estacionam ônibus, e aí você tem que furar a retranca, vai que não fura, enfim. Com 1-0 no placar, pelo menos tem uma vantagem. Eu vou dar um ok, mas é um ok pra mal. Ok porque o Palmeiras também não recebeu nenhum perigo, Jailson... O começo do jogo, o CRB ameaçou uns perigos, no final do jogo tentou aquela pressão do desespero, mas nenhuma chance assim também que seja... Tiveram uma chance boa, que é aquela que o jogador cruza da ponta direita, cruza a área inteira, passa na frente do Mike e do Luan e o jogador bate com a perna esquerda pra cima. Era pra ter feito. Inclusive, bom, horrível. Mas eu achei bem ok. Agora, Palmeiras e CRB, eu sei que o time era misto e tal, mas eu tenho que esperar um pouquinho mais do Palmeiras, não é por nada não. Mas é isso. Encerrando o nosso pós-jogo, suas considerações finais. Bom, consideração final, eu tenho duas. Uma, o Dudu tá treinando com o preparador físico do Palmeiras já, então demonstra que ele vai voltar já fisicamente liso pra estar em campo. Não acho que vai voltar para ser titular já, mas com a técnica que ele tem, com a quantidade de jogos, com o tempo ele vai pegar a posição. E a outra, a gente falava muito do Vinha como reserva do Vitor Luiz. Ele deu uma entrevista falando que ele, depois da expulsão dele na Recopa, ele teve que passar por psicólogo, porque foi a primeira expulsão dele, ele sentiu. E ele não se sentia pronto para jogar, e por isso que o Vitor Luiz jogava no lugar dele. E o pessoal reclamava muito do Abel em relação a isso. E isso mostra que às vezes a gente reclama, às vezes a gente fala muito da pessoa e a gente não sabe de metade do que acontece lá dentro. Às vezes o bastidor é muito mais profundo e a gente não sabe. Mas, então, o Palmeiras volta a campo domingo, 6h15 da noite contra a Chapecoense no Allianz Parque. E contra o CRB, o jogo de volta é quarta-feira que vem, 19 horas, também no Allianz Parque. Palmeiras joga pelo empate, ou vitória, claro. E se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Lembrando que não há gols fora na Copa do Brasil. Agradecer então a todos, vocês que acompanham a gente no podcast, sua plataforma de podcast, e também agora no YouTube, ao vivo com imagens. Muito obrigado e boa noite a todos. Falou, boa noite.